Vamos lá para mais um episódio do nosso quadro O que você fez, Nutri? E essa semana o tema escolhido por vocês, olha só, foi o tema 3, que fala de um paciente que tem o objetivo de emagrecer, que quer melhorar a performance no futebol e no crossfit e tem bastante gordura visceral. Então, esse paciente, como eu falei, é um homem, ele tá mais ou menos na faixa dos 30 anos, anotei tudo hoje, gente, porque tem bastante detalhe nesse caso e eu não quero esquecer de nada pra falar pra vocês, tá bom? Então, ele tá com bastante excesso de peso e ele precisa, pra ficar com peso mais ou menos dentro do que seria considerado ideal pra ele precisaria reduzir aí 33 quilos. É bastante coisa, né? Pois é. E o que é que ele quer? Ele quer emagrecer e ele quer melhorar a performance dele no futebol e no crossfit, mas principalmente no futebol. E eu tenho certeza que muita gente que votou talvez estivesse assim, interessada em saber o que é que eu fiz em termos de prescrição para melhorar a performance dele no futebol. E aí talvez você fique um pouco frustrado, porque como é um paciente que chegou para mim com um excesso de peso muito alto, muito grande, eu não pude nem focar tanto agora na questão específica da performance esportiva do futebol. Eu tive que focar mais a minha prescrição o quê? Na redução do peso e num outro objetivo aqui, que é do que ele precisa, né? Porque sempre eu separo entre o que o paciente quer e o que o paciente precisa. E a gente faz uma junção aí dos dois. Nesse momento, além de reduzir o peso, propriamente dito, ele precisa reduzir gordura visceral, gente. É um paciente que não chegou para mim com exames, inclusive é uma das coisas que eu solicitei para ele, coloquei aqui, né, primeiro ponto, que foi a solicitação de exames, para que eu pudesse saber como é que estão aí as enzimas hepáticas, como é que está o perfil lipídico, como que está o perfil glicídico, tem resistência à insulina, não tem, enfim. A gente vai fazer todo esse acompanhamento, foram solicitados exames. E aí, a minha prescrição foi toda focada em quê? Em redução de peso e tratamento aí, redução dessa gordura visceral, dar todas as ferramentas que o fígado dele precisa para poder trabalhar, detoxificar bem, para que ele consiga de fato emagrecer, tá? Obviamente que o rendimento dele no futebol com esse processo de emagrecimento vai melhorar demais, porque ele está treinando, ele está ativo. E aí, tudo que as mudanças que a gente fez na alimentação dele, também em termos de suplementação, terão um resultado positivo na prática esportiva dele. No entanto, como eu tô falando, eu não passei nenhum suplemento específico. Esse aqui é para melhorar, para ele se cansar menos. Não passei nada voltado para isso. Mas, como efeito colateral, aí ele vai ter sim uma melhora de rendimento dele, tanto no futebol, né, que ele quer uma melhora no sistema cardiorrespiratório dele, quanto o desempenho dele nas aulas de crossfit, ok? E vamos lá para a minha prescrição, o que foi que eu fiz para ajudar esse paciente. Além de ter solicitado os exames, como ele quer emagrecer, eu fiz uma restrição calórica pesada, grande para ele, de mais ou menos aí 1.000 quilocalorias. No entanto, se ele seguir direitinho as orientações, ele não vai passar fome, porque foi tudo muito bem distribuído, tá? O plano dele alimentar com as necessidades dele. Fiz também um plano low carb, ele está consumindo aí por volta de 36% de carboidrato na dieta dele. Isso não significa que ele não está comendo arroz, que ele não está comendo... Não, ele tem arroz na prescrição dele, tem um monte de carboidrato na prescrição dele. Porém, gente, a quantidade desse carboidrato, se você for comparar com os outros macronutrientes, proteína, gordura, não está numa quantidade tão grande como estava antes do acompanhamento, tá? Então, assim, quando eu falo low carb, eu gosto sempre de ressaltar isso, porque as pessoas têm aquela carbofobia, que não pode comer carboidrato de jeito nenhum. E a maioria dos meus pacientes emagrecem comendo carboidrato, tá? Fica a dica aí. Aumentei muito o consumo de fibra, porque eu não havia falado antes, mas é um paciente que relatava muita constipação. Então, uma das primeiras coisas que nesse plano, né, além da restrição calórica, foi lembrar dessa necessidade dele de aumento do consumo de fibras, paralelo a quê? Ao aumento na ingestão hídrica. Conversei com ele, calculei a necessidade de ingestão de água que ele tinha aí no dia e a gente já foi buscando estratégias para que ele pudesse atingir essa meta de ingestão de água ao longo do dia. Fiz o cálculo todinho pelo peso dele, tá? Então, se você aí que está me escutando é uma pessoa extremamente constipada, você precisa prestar atenção aí, que você precisa aumentar o consumo de fibras na sua alimentação, de vegetais folhosos, de frutas, de verduras, aveia, psyllium, mas você não pode fazer isso isoladamente, precisa o quê? Ter um aumento na ingestão de água, de líquido, tá bom? Falei dos exames, fibra, hidratação, muito bem.
Vamos agora, já falamos do quesito emagrecimento, já falamos do quesito tratamento aí da constipação, agora vamos pro foco aqui, um dos focos principais aí dessa prescrição, que é a recuperação, a redução de gordura visceral e principalmente recuperação aí do fígado, porque apesar dele não ter chegado para mim com exame indicando que a enzima hepática está alterada ou que tem esteatose hepática, com a avaliação que eu fiz dele me indicou que ele tem uma quantidade muito grande de gordura visceral e muito dificilmente esse fígado aí tá ileso, né? Tá 100%, tá super sarado, muito dificilmente. Então a minha prescrição foi toda voltada para recuperar, para deixar o fígado dele funcionante muito bem, para conseguir de fato, para que ele consiga de fato aí um emagrecimento, tá bom? E o primeiro ponto que eu fiz para melhorar a saúde hepática desse paciente foi o quê? Foi reduzir o consumo de ultraprocessados na alimentação dele. Não sei se você sabe, mas os alimentos ultraprocessados são esses alimentos que a gente compra no supermercado e que tem uma lista de ingredientes enorme, tá? Muitos desses ingredientes a gente não sabe o que é, não faz ideia, sabe? Do que se trata. E alguns desses ingredientes são o quê? São saborizadores para deixar o produto mais palatável, são produtos para aumentar o tempo de prateleira desse produto, ou seja, são conservantes, certo? Então, todas essas substâncias que a gente consome a longo prazo, e às vezes até a curto prazo também, prejudicam muito o nosso fígado, porque é o nosso fígado que processa tudo. Não só em termos de alimento, mas aquela substânciazinha que está lá nos produtos de limpeza que a gente utiliza, aquela substânciazinha que está lá nas nossas bijuterias que a gente está em contato com a nossa pele, entra no nosso corpo, vai ser metabolizado aonde? No fígado, tá? Então, a gente precisa deixar esse fígado muito bem. Para isso, reduzimos o consumo de ultraprocessados, porque aí eu sei que ele vai estar consumindo mais alimentos naturais e isso vai ser muito melhor para ele, tá? Reduzir o consumo de ultra e aumentar o consumo de alimentos in natura, alimentos minimamente processados, foi o que a gente fez. E ele, de fato, era um paciente que tinha um alto consumo de alimentos ultraprocessados, tá? Inclusive, eu sei que esse é um dos grandes desafios para ele, tá? Não consegui incluir chás fitoterápicos porque dentro da rotina dele isso não se encaixava, nesse momento eu não ia conseguir fazer isso, então eu optei por utilizar outras ferramentas que se encaixassem mais na rotina desse paciente, por exemplo, extrato de própolis, ele está usando extrato de própolis com esse objetivo de melhorar a saúde e recuperar esse fígado dele. Essa estratégia é muito boa e você também pode utilizar aí na sua casa, que é utilizar a casca do limão, aquela casca verdinha, ela é extremamente rica em limoneno, que é um ácido aí que ajuda muito o fígado a trabalhar melhor, a detoxificar melhor, tá? Então, você pode, por exemplo, colocar o limão na geladeira e quando sua refeição já estiver pronta, você chega lá e só dá uma raladinha nesse limão, fica ótimo, além de deixar a saladinha aí, ó, mais gostosa. Fica a estratégia aí para você. Outro ponto super importante, o uso de probióticos, que também ajuda a gente a melhorar a constipação, né? Mas essa cepa de probióticos que eu preparei para ele é uma cepa bem voltada mesmo para a saúde hepática. Então eu fiz uma junção aí de cepas com o objetivo principal de melhorar a saúde do fígado dele, ok? Além disso, um outro ponto super legal é a inclusão de brássicas, da família das brássicas em todas as refeições. E aí você pensa que eu tô te xingando, né? Mas eu não estou te xingando. Eu vou contar pra você. Você conhece essa família, tá? Quem são os alimentos que estão na família das brássicas? A gente tem o repolho, a gente tem o couve-flor, tem couve-manteiga, a gente tem a rúcula, tá? São alimentos que são ricos em compostos bioativos que auxiliam muito o funcionamento do nosso fígado. Por exemplo, aí os glicosinolatos. Então, se eu estou pensando em recuperar o fígado, se você tem esteatose hepática e se você está com um fígado que não está muito legal, é muito importante que você consiga incluir esses alimentos em várias refeições ao longo do seu dia. Então, esse paciente foi orientado a incluir esses alimentos não apenas aí, por exemplo, no almoço, que é mais tranquilo de você colocar numa salada, mas também em algumas outras refeições, tá? Outro ponto super importante foi a inclusão de temperos naturais, por exemplo, o açafrão, que é rico em curcumina. Também contém substâncias que vão auxiliar, vão melhorar o funcionamento do fígado, ok? Não sei aí se você gostou das estratégias de hoje, mas realmente para a gente poder melhorar a saúde de uma pessoa, para chegar no objetivo que ela quer, às vezes a gente tem que ir comendo pelas beiradas, né? E
Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha aprendido aí com o caso dessa semana e qual será o caso da próxima semana. Agora, comenta pra mim aqui qual foi a estratégia que você mais gostou, qual foi a estratégia que você mais se interessou. Lembra aí de curtir, compartilha também esse vídeo com seus amigos aí para mais pessoas saberem dessas informações. É muito legal quando a gente consegue aprender com a experiência dos outros, tá bom? Um beijo, um abraço da Nutri e aí a gente fica até o próximo episódio. Tchau!